Rousseff. Já em linha conosco, direto do Palácio da Alvorada, a presidenta Dilma. Presidenta, seja bem-vinda, bom dia, é um prazer recebê-la aqui na 98 FM, Correio FM, para todo o estado nesse instante. Bom dia, presidenta. Bom dia, Fabiano Gomes, bom dia, Rádio Correio 98 FM, João Pessoa. Bom dia também para o Lenildo, que vai daqui a pouco me entrevistar também, o Lenildo Ferreira, Rádio Campina FM, Campina Grande. Bom dia para a Paraíba. Presidenta, vamos começar com um projeto que a senhora entregou, a previsão orçamentária 2016, com um déficit de mais de 30 bilhões de reais. E essa é a primeira vez que um projeto tem estimativa de gastos maiores do que a receita. Até que ponto essa estimativa, presidente, afetará obras e ações sociais previstas ou em andamento aqui na Paraíba, terra que a senhora visita daqui a pouco? Pois bem, Fabiano, eu queria começar te explicando a proposta orçamentária de 2016. Nós optamos por um caminho de transparência e verdade. Optamos por enviar um orçamento que mostrava a existência de um déficit de mais de 30,6 bilhões de reais. E isso por quê? Porque nós queríamos deixar claro que é necessário, porque poderíamos ter mandado receitas decorrentes de tributos junto com o orçamento. Por que não mandamos? Porque preferimos construir isso junto com a sociedade, deixar essa oportunidade que nós temos de debater isso no Congresso, deixar que lá também a gente possa debater como fazer para resolver este problema que decorre do fato das receitas terem caído muito porque há uma dificuldade econômica no país. No orçamento, nós cortamos tudo que poderia ser cortado, o que poderia esperar um pouco. Mas eu quero deixar claro que nós não cortamos os programas sociais, como Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni, o FIES, o PRONAF, o Mais Médicos, a construção de postos de saúde, as cisternas e também os investimentos em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Por que nós não cortamos esse? Por dois motivos. O primeiro, quando você está passando por uma dificuldade, você tem de preservar aquilo que garante que assim que essa dificuldade passar, você avance, você continue levando o país a uma melhoria de distribuição de renda, a mais inclusão social, a mais participação na riqueza do país. Para isso, tem alguns gastos que são essenciais, que são esses que eu disse. E, portanto, nós não podemos cortar esses gastos para evitar o retrocesso. Mas também por uma segunda razão. Esses gastos não são a parte mais forte do orçamento, ou seja, aonde é que o Brasil gasta o dinheiro das receitas, do que arrecada, de todas as origens do país. Gasta, a maior parte do gasto no Brasil é com a Previdência, com os benefícios da assistência, gastos com pessoal e despesas obrigatórias previstas em lei. Isso dá quase 88% do 1 trilhão e 210 bilhões, aliás, de reais do orçamento federal. Então, não é nestes gastos que eu me referi, que são gastos voluntários do governo, né, os gastos sociais com Bolsa Família, repito, ProUni, Minha Casa Minha Vida, FIES, PRONAF, cisterna, Mais Médico, posto de saúde, universidades do interior do Brasil, não são esses os gastos que fazem com que o orçamento se desequilibre. O que faz com que o orçamento se desequilibre são mais os gastos obrigatórios com previsão na lei,
que, queira ou não, o governo tem de cumprir. Por isso é que a gente vive falando que tem de ter cuidado quando você fica aprovando medidas que elevam a despesa obrigatória do governo. Bom, mas se a gente quer um orçamento equilibrado, se a gente quer preservar as políticas, nós vamos ter de tomar algumas medidas. Umas são de gestão por parte do próprio governo. Nós vamos enxugar mais gastos, nós vamos olhar se o que estamos pagando está chegando àquelas pessoas que a lei manda que cheguem. Enfim, nós vamos melhorar a qualidade do nosso gasto. A segunda coisa que nós vamos fazer, nós temos de discutir novas fontes de receita. Se a gente quiser manter a lei, obviamente, que a gente quer, e também garantir que o país não tenha um retrocesso. Nós não queremos ficar com déficit. Nós podemos perfeitamente discutir como conseguir as receitas necessárias para não ter déficit. Isto significa que nós vamos também discutir com o Congresso, com a sociedade. Agora, não significa que a gente vai transferir a responsabilidade disso para ninguém. A responsabilidade é do governo federal, nós vamos fazer isso e vamos apontar aonde a gente acha que deve ser concentrada essa receita. A gente ainda tem mais 2 meses para fazer isso, entre 1 a 2 meses, no máximo, podendo até chegar até o final do ano, porque esse orçamento é para o ano que vem. Então, eu queria te dizer que na proposta que nós enviamos para o Congresso, nós previmos 42 bilhões para o PAC. Veja que 42 bilhões para o PAC faz parte da nossa estratégia de preservar os investimentos do PAC, dar continuidade a obras que estão em execução, e as novas obras só serão iniciadas se houver a receita necessária para fazê-las. Isso significa o que aí na Paraíba? Significa, por exemplo, que nós vamos trabalhar para concluir as obras da BR-101 e o contorno de Campina Grande na 230. Essas obras estão com seus gastos previstos no orçamento que nós enviamos para o Congresso. Além disso, nós vamos também dar continuidade às obras já iniciadas de segurança hídrica e também de mobilidade urbana, bem como todos os 421 médicos, do Mais Médicos, que estão aí na Paraíba trabalhando para melhorar o atendimento da população paraibana, as reformas e ampliações dos postos de saúde. O orçamento do Bolsa Família também está garantido, assim como os recursos para o funcionamento das universidades e dos institutos federais, dos hospitais universitários e da assistência estudantil. Eu estou chegando, inclusive, aí na Paraíba para inaugurar um conjunto habitacional em Campina Grande muito significativo, talvez um dos maiores conjuntos habitacionais feitos pelo Minha Casa Minha Vida, com 1.948 moradias, lares que nós vamos entregar hoje. Presidente do CEF, muito bom dia. A senhora fala com Campina Grande, a Campina Grande FM em cadeia, também com dezenas de rádios, falando para Paraíba, Rio Grande do Norte e também Pernambuco. Presidente, vamos falar sobre água. A Paraíba vive mais um período de estiagem prolongada, dessa vez, por sinal, uma das maiores que nós já enfrentamos. Para que a senhora tenha uma ideia, é o açude de Boqueirão, que abastece Campina e outras cidades da região, está à beira de um colapso. Aqui em Campina Grande a gente fica sem água da tarde do sábado até o início da quarta-feira. Eu pergunto à senhora, a transposição é a grande esperança de resolver esse problema. Quando, de fato, nós teremos as águas do São Francisco aqui na Paraíba e se nesse meio tempo o governo federal poderá financiar obras emergenciais? Bom, o projeto de integração do Rio São Francisco, ele é, eu acredito, um dos projetos mais importantes, mais fundamentais do meu governo.
por conta da importância de garantir segurança hídrica no Nordeste e garantir que o Nordeste seja capaz de conviver com a seca. Nós não queríamos repetir aquelas políticas anteriores que simplesmente passavam, ou seja, tratavam a questão de uma forma que ela não se resolvia, não era estruturante, não levava uma solução de fato consistente. Por isso, nós estamos trabalhando para construir e concluir todas as obras entre o final de 16 e o iniciozinho de 17. Nós faremos várias entregas parciais ao longo deste ano de 2015 e do próximo 2016, até a conclusão. Já entregamos, por exemplo, 45,9 quilômetros, 46 quilômetros do canal do eixo norte, no mês passado em Cabrobó, em Pernambuco. E agora nós vamos, neste próximo mês, entregar mais outros tantos 40 quilômetros de canais, 42 precisamente, e isso vai significar quase 100 quilômetros entregues em 2015, porque ainda vai restar um pedacinho até o final do ano. A Paraíba, ela tem uma situação bastante vantajosa. Ela vai ser atendida por 2 eixos da integração de São Francisco. No eixo norte, nós vamos chegar aí até o reservatório de Ávidos, o que vai permitir carregar água para a bacia do Piranhas-Açu, do rio Piranhas-Açu. O eixo leste vai chegar ao Açu de Poções, carregando água para a bacia do rio Paraíba. Essas serão as 2 pontas finais da integração. Infelizmente, a Paraíba está no fim do processo, não está no meio, mas no final isso vai resultar numa vantagem, porque as 2 pontas vão garantir abastecimento de água para a Paraíba. Agora, eu quero dizer que emergencialmente a gente está extremamente atento. Na Paraíba tem 1.119 carros-pipas financiados do governo federal, que são administrados pelo Exército Brasileiro em 164 municípios. Além disso, tem 19 obras na Paraíba do chamado PAC da Seca. São 224,4 milhões que estão em curso. Nós temos feito todo o esforço para garantir essas 2 ações. Uma que é estruturante, né? Que é as obras como do tipo da integração da Bacia do São Francisco, e outras são essas obras emergenciais tradicionais. Então, eu queria te dar uma garantia. Você pode ter certeza que eu vou entregar para a população nordestina esta obra, que é a integração do São Francisco, uma obra que de fato vai mudar as condições permanentemente, porque com ela nós vamos perenizar quase 1.000 quilômetros de rios que de outra forma ficam secos uma parte do tempo, ou dependendo do nível de seca, nem uma parte do tempo mais.